altura em que se sabe que Luís Filipe Vieira quer renovar contrato com vários jogadores do plantel do Benfica. O presidente do Clube da Luz sugeriu a Ferro, central de 22 anos, um salário de 500 mil euros brutos por ano, enquanto Ruben Dias já ganha 1 milhão de euros limpos por época. Outros jogadores que estão em negociações para renovar contrato são Grimaldo, que termina contrato em 2021 e deve renovar por mais 3 épocas. Também Ruben Dias, de 22 anos, deve renovar com a subida da cláusula de rescisão de 66 para 88 milhões de euros. O mesmo valor que vai ficar inscrito na cláusula de rescisão de Jota, cujo processo está quase fechado. Bruno Lage disse hoje que o Benfica vai entrar num ciclo terrível de jogos amanhã na visita ao Cova da Piedade para a Taça de Portugal. Na divisão do encontro, o técnico prometeu uma entrada forte no regresso à competição. Nós expectativas, acima de tudo, fazer um regresso à competição de enorme qualidade e entrada muito forte nas competições. É jogo de taça, podia ser de campeonato ou de outra competição, mas nós o que queremos, depois desta longa paragem, é ter uma entrada muito forte. Vamos jogar com o Piedade, uma equipa de segunda liga, uma equipa bem organizada, com bons valores, essencialmente na frente, com gente muito experiente e jogando fora de portas. O que pode ser uma vantagem, ou melhor, sentimos muito mais confortável a jogar no nosso estádio, mas a nossa mentalidade e aquilo que nós temos preparados é uma entrada muito forte na competição, neste reinício de competição, para entrar muito bem neste ciclo que se avizinha terrível para todas as equipas. Bruno Lage garantiu também ter acompanhado de perto o trabalho dos jogadores do plantel do Benfica que estiveram ao serviço das respectivas seleções. O técnico reconheceu também a importância da paragem do campeonato para recuperar jogadores que vêm de lesões. Sim, fundamental para 2 pontos. Primeiro, é tempo que temos a oportunidade para recuperar os jogadores lesionados, dar um ou outro dia mais descanso a quem está em constante competição e que não vai à seleção, como por exemplo o caso do Grimaldo, e depois também ter a oportunidade para treinar coisas que com o tempo e com aquilo que é o jogar 3 a 3 dias, nós não temos tanto esse tempo para treinar, momentos e fases do jogo que achamos que são importantes e que temos que treinar. Por isso, aproveitarmos da melhor maneira esta fase, acompanhámos da melhor maneira também o trabalho dos nossos jogadores nas seleções e, como tal, estamos preparadíssimos para ter uma reentrada forte na competição. Está também em processo de renovação de contrato o Bruno Lage e só vai acontecer essa renovação depois do jogo do Benfica com o Lyon para a Liga dos Campeões. Apesar das derrotas na Champions, o presidente do Benfica mantém a confiança no técnico e tem-se reunido com Jorge Mendes, empresário de Bruno Lage, para acelerar o processo. Processo esse que nunca será fechado antes do jogo com o Lyon no Estádio da Luz. Luís Filipe Vieira considera crucial esse jogo para esta época do Benfica. Bruno Lage vai renovar contrato até 2024. Recebe atualmente 500 mil euros limpos por ano e o Benfica propõe duplicar esse valor e também subir a cláusula de rescisão de 10 para 20 milhões de euros. Para já, o Benfica tem um jogo já amanhã e Bruno Lage deve lançar Carlos Vinícius e Raul de Tomás de início, frente ao Cova da Piedade. O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal deve assim permitir a estreia de mais uma parceria no ataque do Benfica e com um recorde do ponto de vista financeiro. Isto porque Raul de Tomás e Vinícius custaram 37 milhões de euros e formam assim a dupla mais cara de sempre a atuar no futebol português. Para trás fica o registro de Jonas e Raul Jiménez, que juntos custaram 27 milhões e 700 mil euros ao Benfica. Luís Filipe Vieira garante que a ambição do Benfica é cada vez maior. Num evento que juntou os patrocinadores do Benfica no Seixal, o presidente do Benfica disse que nos últimos anos o Clube da Luz lançou as sementes e ganhou estabilidade. Garantiu ainda que a ambição de futuro dos encarnados é cada dia maior para serem comemoradas mais vitórias.
Avançamos com o Futebol Clube do Porto porque Francisco Marques reagiu à notícia da CMTV sobre a violação do e-mail de Sérgio Conceição por parte de Rui Pinto. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto disse que se alguém entrou no e-mail do técnico, não encontrou nenhum crime. Francisco Marques disse ainda que não sabe se é verdade que isso tenha acontecido, mas afirmou que sabe sim que Sérgio Conceição continua a ter noites tranquilas. Lá fora, o Flamengo de Jorge Jesus venceu em Fortaleza por 2-1 e somou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Flamengo passou por muitas dificuldades e sofreu o primeiro golo aos 61 minutos de penalti por mão na bola na área. Bruno Melo colocou o Fortaleza em vantagem. O Flamengo conseguiu chegar ao empate pouco depois, também de penalti, novamente por mão na bola dentro da área. O ex-Benfica, Gabigol, Gabriel Barbosa, fez um igual da marca dos 11 metros. O Flamengo conseguiu mesmo a reviravolta em cima do minuto 90. Reinier cabeceou a bola ao ângulo para a euforia de Jorge Jesus, como estamos a ver nas imagens. O técnico português reforçou assim a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mais 8 pontos que o segundo classificado, Palmeiras. Na conferência de imprensa, Jorge Jesus voltou a surpreender a imprensa brasileira. Garantiu que não vai fazer poupanças, apesar dos muitos jogos do Flamengo nas próximas semanas, e até foi questionado sobre o significado da expressão "Ai Jesus". Na letra, na canção do Flamengo, sei, não é? Porque já tive que ler um pouco do refrão, mas... é um ai Jesus, o que é um ai Jesus? Ai Jesus, não é isso? Ai Jesus é, a gente diz em Portugal, ai Jesus, salvaste. Não sei se quer dizer a mesma coisa, não sei, não faço a mínima ideia. Eu já disse uma frase num jogo qualquer, que em Portugal também dizemos muito, criado por um treinador, Quinito, que dizia assim: é o que eu vou dizer. Neste momento o Flamengo tem que pôr a carne toda no assador. Toda no assador. Queimou, mas tem que estar toda no assador. O Flamengo joga em 2 competições para ganhar. O Flamengo joga para o campeonato que quer ser campeão e joga para a Libertadores, falta um jogo que quer ser campeão. O Flamengo comigo não faz rotatividade, mas não faz aquilo que vocês chamam, põe o time de reservas a jogar. Isso não existe. Não existe nem comigo, nem existe nenhum treinador na Europa. Isso para a gente é impossível. Olhamos agora para um momento do Sporting, ainda com consequências da Assembleia Geral. Só os sócios que se dirigiram ao palanque para falar e aproveitaram para insultar a direção de Frederico Varandas é que podem vir a ser suspensos ou mesmo expulsos de sócios. Esta decisão foi tomada na reunião do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, presidido por Joaquim Baltazar Pinto, que analisou os incidentes que ocorreram na Assembleia Geral. Isto quer dizer que todos os sócios que estavam nas bancadas a insultar o presidente e o restante Conselho Diretivo do Sporting não vão ser castigados, pois a respectiva identificação era quase impossível. Quanto aos que subiram ao palanque e insultaram os elementos da direção leonina, ficaram agora com um processo disciplinar. Ontem à noite houve novo momento de contestação a Frederico Varandas durante o jogo de handball entre o Sporting e o Belenenses no pavilhão João Rocha. Os adeptos gritaram: onde é que está o Varandas? Ele ficou em casa, ele não está cá. São audíveis os cânticos dos adeptos leoninos. Também na sequência da última Assembleia, o Sporting quer implementar o voto eletrónico remoto em todas as Assembleias Gerais e eleições do clube. A ideia foi revelada no editorial do jornal Sporting por um dos vogais da direção. O objetivo é que todos os sócios do clube de todo o país possam votar em todas as decisões que afetem o Sporting, mesmo à distância. No entanto, para implementar o voto eletrónico remoto, a direção precisa de alterar os estatutos do clube e diz estar preparada para fazê-lo, se for essa a vontade dos sócios. O Sporting explica a medida com a fraca adesão verificada nas últimas Assembleias Gerais, nas quais têm comparecido pouco mais de 2% dos sócios com direito a votar. Na última Assembleia, que ficou marcada por críticas e insultos a Frederico Varandas,
estiveram 1.405 sócios do Sporting. O Sporting lançou uma votação online para escolher o novo design do autocarro da equipa. A votação está aberta apenas a sócios, com a cota de setembro paga, e termina no dia 27 de outubro, às 11h59. As 13 opções disponíveis têm escrito o número de troféus que o clube venceu. A lista inclui 22 campeonatos, apesar de a Federação Portuguesa de Futebol reconhecer apenas a conquista de 18 campeonatos por parte do Sporting. Agora, no mercado, o Sporting quer comprar um defesa central já em janeiro. Este foi um pedido de Silas a Frederico Varandas, isto porque em cima da mesa está a saída de um ou dois defesas centrais, Tiago Ilori ou Coates. A SAD do Sporting já está mesmo a identificar potenciais alvos para contratar. Recordo que o Sporting tem como objetivo encaixar cerca de 15 milhões de euros na próxima janela de transferências para equilibrar as contas e para evitar vender Bruno Fernandes. Silas revelou que, quando assumiu o Sporting, o plantel desconfiava do próprio valor. O técnico leonino disse ainda que foi com Jorge Jesus que percebeu que podia ser treinador e considerou que não foi uma aposta no escuro por parte do clube de Alvalade. Eu sei o peso que tem em cima de mim e, no fundo, também não queremos defraudar as pessoas que gostam de nós e os sportinguistas. O Sporting, quando pensou em nós, já sabia aquilo que queria. Não foi uma aposta no escuro, mesmo nós não tendo o quarto nível, mas o Sporting, quando pensou em nós, pensou, é isto que nós queremos. Mas está, nós tínhamos já um trabalho para trás e uma ideia de jogo, que é essa, que nós não abdicamos. Eu quando apanhei o Jorge Jesus, aí eu pensei, eu posso vir a ser treinador. Com tanta coisa que aprendi com este homem, posso vir a ser treinador. E eu acho que eles estavam a desconfiar um bocadinho do seu valor, porque é normal. É normal que quando não se ganha nós desconfiamos de tudo. Encontrei-os assim, mas também os encontrei com muita vontade de dar a volta e pronto, 2 jogos, 2 vitórias. Sobretudo por eles, porque nós não tivemos tempo de trabalhar absolutamente nada. Mas eu acho que foi mais a vontade deles ganharem e foi isso que nós encontramos. Nós encontramos um plantel realmente com vontade de dar a volta à situação. Silas defendeu também que pensar em títulos nacionais é uma obrigação para um treinador do Sporting. Em entrevista ao canal do clube, o técnico revelou ainda que sonha conquistar títulos internacionais ao serviço do Sporting. Eu acho que o treinador do Sporting não há hipótese, tem que pensar em títulos. Não se pode ser treinador do Sporting se não se pensar em ganhar títulos. E eu já sonhava com ganhar títulos no Belenenses. Imagino aqui, naturalmente, que eu acho que títulos são importantes para nós, para a nossa carreira de treinadores, para o Sporting muito mais até do que para nós. Portanto, o nosso objetivo final é realmente levar o Sporting a ganhar títulos. E o grande sonho é fazer aquilo que há pouco tempo o Hockey fez, títulos internacionais. Títulos nacionais, isso eu acho que é uma obrigação de um treinador que esteja no Sporting, pensar neles, e depois os títulos internacionais são os nossos grandes sonhos. Hoje Silas faz o 3º jogo no comando técnico do Sporting, joga frente ao Alverca para a Taça de Portugal. O Sporting vai olhar para o 11 provável para o jogo desta noite. Luís Maximiano na baliza, defesa com Rosier, Neto, Mathieu e Borja. No meio-campo, o trio Doumbia, Eduardo e Miguel Luís. Na frente, Rezé e Vieto nas alas. O Luís Filipe deve ser o homem mais avançado da equipa de Silas. É um jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Seguimos agora em direto para Alverca, onde está o jornalista Pedro Prata. Pedro, boa tarde. Como é que está o ambiente por aí? O ambiente está muito calmo aqui no Complexo Desportivo de Alverca. Ainda estão só algumas dezenas de adeptos, ainda está tudo muito vazio aqui no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal entre o Alverca e o Sporting que é detentor deste título. Como dizia há pouco, estão aqui alguns adeptos, temos aqui um desses adeptos comigo, um adepto que tem o coração dividido hoje. Qual é a sua expectativa para este grande jogo entre o Alverca e o Sporting?
Um bom jogo. O Alverca tem uma equipezinha mais ou menos boa. O Sporting é o Sporting, não é? Mas acha que o Alverca pode surpreender aqui o Sporting? Na bola tudo é possível. Na bola, eu joguei futebol, sei que isto às vezes elas não entram, mas o Sporting tem vantagem, claro. E acredita que o Alverca pode subir novamente aos grandes palcos? Sim, com esta equipezinha, se calhar, e com esta direção, pode ser que sim, que lá vá. E os adeptos acreditam que é possível o Alverca surpreender aqui o Sporting no complexo desportivo do Alverca, mas ainda assim os adeptos a considerarem que o Sporting é uma grande equipa e que é complicado vencer e surpreender aqui a equipa do Sporting. O jornalista Pedro Prata, em direto de Alverca, o Sporting vai procurar a terceira vitória consecutiva com Silas como treinador. Voltamos a um exclusivo da CMTV. Ferro exige um salário mais próximo do de Ruben Dias para renovar contrato com o Benfica. Esta é uma informação que surge numa altura em que Luís Filipe Vieira quer renovar contrato com vários jogadores do plantel do Benfica. O presidente do Clube da Luz sugeriu a Ferro, central de 22 anos, um salário de 500 mil euros brutos por ano, enquanto Ruben Dias já ganha 1 milhão de euros limpos por época. Outros jogadores que estão em negociações para renovar contrato são Grimaldo, que termina contrato em 2021 e deve renovar por mais 3 épocas. Também Ruben Dias, de 22 anos, deve renovar com a subida da cláusula de rescisão de 66 para 88 milhões de euros. O mesmo valor que vai ficar inscrito na cláusula de Jota, cujo processo está quase fechado. É o primeiro tema deste mercado, hoje com o David Novo e o José Manuel Freitas. Uma boa tarde aos dois. José Manuel Freitas, é ou não legítimo da parte de Ferro que queira receber um salário ao nível do de Ruben Dias? Mariana, boa tarde David e seus telespectadores. Se é legítimo, claro que é. Digo eu com esta vontade toda, claro que é. Mas claro que é porquê? Porque estamos a falar de um jovem que é titular indiscutível do Benfica, que é tão jovem como o seu parceiro do lado direito, que é tão bom jogador como o parceiro do lado direito, e realmente há coisas que no futebol às vezes me surpreendem. Então, se um já ganhou 1 milhão de euros líquido e o Benfica está doido para renovar o contrato e continua a não conseguir, eu acho que vai ser o maior bico de obra por parte da direção da SAD do Benfica, é a renovação de Ruben Dias. E o outro jovem que joga ao lado tem tanta qualidade como ele, que é titular indiscutível, que rapidamente vai chegar à seleção, que é uma promessa do futebol europeu, vai ganhar 1/3, não é ganhar, estão-lhe a oferecer 1/3 daquilo que ganha o seu parceiro, sem querer aqui fazer comparações, nem fazer nenhuma especulação. Acho que se o Ferro estiver consciente daquilo que vale e daquilo que merece ganhar, sem olhar para aquilo que ganha o seu parceiro, tem todo o direito a exigir que lhe seja oferecido um contrato bem melhor. David, colocando a questão ao contrário, justifica-se que um jogador como o Ferro receba tão menos do que o parceiro do eixo defensivo do Benfica? Eu confesso não sei os valores ao certo. Aquilo que sei, que nós escrevemos no Record, e é preciso não esquecer, que o Ferro já foi aumentado, e de forma substancial, em fevereiro, quando renovou a primeira vez. A renovação que vai acontecer agora é a segunda renovação num ano, e já foi em fevereiro que houve esse salto de salário para um patamar mais acima, provavelmente não ao nível do Ruben Dias. E se de facto há esses valores a separá-lo, tem toda a legitimidade. Aliás, os jogadores têm legitimidade a pedir aquilo que acham justo, depois o clube tem a legitimidade para achar... David, desculpa lá, deixa-me só colocar-te esta provocação. O Benfica se quer renovar já outra vez com o Ferro é porque está a precaver-se contra quaisquer tentativas... Mas a cláusula de rescisão já é de 100 milhões de euros. Não parece que vai mexer. Aí isto está protegido nesse sentido. Mas Quer olha, dizer, está protegido, sim, ok, sabe, mas... O Félix também foi o que foi, mas... Isso ainda vem mais ao encontro daquilo que eu penso. Então, se não vão mexer na cláusula de rescisão, já é 100 milhões e querem renovar outra vez, têm que pagar de acordo com a cláusula de rescisão. Obviamente. E é também a situação de Ruben Dias, que quer, uma vez que a cláusula de rescisão vai aumentar para 88 milhões de euros, quer ser reconhecido e recompensado com o salário. Aliás, acho que é a situação de quase todos. Jota também, a cláusula de rescisão vai passar, aí acho que é a maior subida, que é 30 milhões para 88. Aí é de facto um salto enorme. E aí também faz sentido que Jota passe a receber mais, porque cláusulas de rescisão altas e salários baixos, do ponto de vista do jogador, também não faz muito sentido. Claro. No caso de Ferro, como dizia, não sei os valores ao certo, se há essa diferença para Ruben Dias e de facto estão em patamares semelhantes, embora Ruben Dias tenha chegado à equipa principal mais cedo e é capitão, mas de qualquer forma...
há essa questão desse aumento que o Ferro aceitou. O Benfica tem à disposição dele, desculpa interromper outra vez, o Rubem Dias chegou porque o Luizão acabou a carreira. O Jardel está em condições de jogar, até porque é que o Bruno Lage prefere o Ferro ao Jardel? Tem que haver aqui um que é melhor. Por uma razão sabendo que há também essa alternativa para o eixo defensivo e às vezes processos como estes têm algumas consequências dentro de campo. Acha que este processo de renovação pode de alguma forma afetar a utilização de Ferro ou não? Mariana, nós já vimos todos muitas coisas no futebol. Não quero acreditar nisso por uma razão simples. O perfil do treinador do Benfica não indicia ser sensível a um uma eventual bruma no horizonte que possa insinuar isso. Não quero acreditar. Acho que, para já, eu acho que quando um trabalhador defende os seus direitos, acho que a entidade patronal tem que ser frontal a resolver a questão. No caso do futebol, as coisas não acontecem muitas vezes assim. Sabemos de muitos jogadores que ficaram no pau da roupa, como se costuma dizer, precisamente por situações semelhantes, mas não quero acreditar, até porque perante a divulgação desta informação, se eventualmente o Ferro admite até que possa não jogar na Copa da Piedade, mas quando voltar à Liga dos Campeões e o campeonato, se Ferro não jogar, não restam dúvidas absolutamente nenhumas que não joga porque o Benfica não lhe quer dar os valores que ele pretende. Vamos continuar atentos também a esse processo de renovações de contrato. Avançamos para 2 reforços do Benfica, porque Bruno Lage deve lançar amanhã Carlos Vinícius e Raul de Tomás de início frente ao Cova da Piedade. O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal deve assim permitir a estreia de mais uma parceria no ataque do Benfica e com um recorde do ponto de vista financeiro. Isto porque Raul de Tomás e Carlos Vinícius custaram 37 milhões de euros e formam assim a dupla mais cara de sempre a atuar no futebol português. Para trás fica o registro de Jonas e de Raul Jiménez, que juntos custaram 27 milhões e 700 mil euros ao Benfica. David Novo, houve quem defendesse desde o início que a dupla Raul de Tomás e Seferovic podia não resultar. Olhando agora para esta dupla, apenas do ponto de vista de potencial, porque só os vimos a jogar juntos a cerca de 10 minutos, parece que tem potencial para fazer melhor do que temos visto com Raul de Tomás e Seferovic? É assim, é mais um teste. Acho que já falei disto aqui também, que de facto é mais uma oportunidade para testar e porque acho que é importante, porque houve o tal jogo de treino que também fizeram juntos. E que marcaram, creio eu, cada um golo. Sim. Mas uma coisa... Precisamente frente ao Alverca, o adversário de hoje. Exatamente, frente ao Alverca. Mas um jogo de treino não tem a dimensão de um jogo, mesmo sendo contra o Cova da Piedade, com todo o respeito, mas é uma equipa mais pequena. Acho que é importante para testar, porque a pergunta que tu fazes, porque Seferovic já vinha com estatuto de trás, Raul de Tomás chegou com estatuto porque custou 20 milhões de euros, Carlos Vinícius também não custou muito menos, é verdade. Mas a primeira dupla nem sempre resultou, é verdade. Estou curioso para perceber como pode resultar. De facto, acho que foi o Zé que falou disso aqui. O Carlos Vinícius, um jogador com poder físico, lá na frente, Raul de Tomás, mais móvel, às vezes gosta de jogar como fazia Jonas, que baixava um bocadinho, que jogava entre linhas, que recebia, servia de apoio para receber a equipa progredir. E depois com a presença mais física de Vinícius na frente, não sei se é isto que Bruno Lage está a pensar, eu acho que poderá resultar por aí. Sabendo que, e volto a dizer, o Cova da Piedade pode não ser o melhor teste, mas é um primeiro teste para perceber isso. Depois do tal jogo de treino, um jogo oficial contra uma equipa mais pequena e perceber se pode funcionar ou não. Mas aí o grande teste é perceber se depois, por exemplo, contra o Lyon, se joga Raul de Tomás com Carlos Vinícius. Aí é que vamos perceber se passa a ser a dupla do Benfica ou se o Bruno Lage volta a mudar, porque tem quatro avançados. Portanto, aí tem sempre soluções, não é? E este jogo frente ao Cova da Piedade, mesmo frente a uma equipa teoricamente inferior nesta eliminatória da Taça de Portugal, pode ou não ter alguma influência para as escolhas que se seguem, nomeadamente para o jogo com o Lyon, sobre o qual o David falava? Pode, absolutamente. Esta é uma das últimas experiências, entre comas, que o treinador do Benfica tem à sua disposição. Já experimentou quase todas as possibilidades, inclusivamente até já colocou um jogador que não tem nada o perfil para jogar numa posição de apoio à ponta de lança, como é o caso de Jetson, mas parece-me, com toda a convicção, eu fui daqueles que desde o início achou que me parecia um pouco difícil e confirmou-se o casamento entre Raul de Tomás e Seferovic. Parece mais provável acontecer este casamento entre Raul de Tomás e Vinícius por uma razão óbvia, o David já falou disso,
O Raul Tomás gosta de vir para espaços mais recuados, buscar a bola e partir daí para fazer umas quantas tabelas. O Carlos Vinícius é um jogador mais posicional, que joga bem de costas para a baliza e tem uma capacidade de remate. É uma boa oportunidade para o Benfica testar. Se as coisas correrem bem, dificilmente o Benfica deixará de defrontar o Lyon sem que seja esta dupla que vai jogar no ataque frente aos franceses. Para já tudo indica que vai ser lançada esta dupla amanhã por Bruno Lage. O técnico do Benfica afirmou que no jogo de amanhã o Benfica vai entrar num ciclo terrível de jogos. Na antevisão do jogo da Taça, frente à Alcova da Piedade, o técnico prometeu uma entrada forte no regresso à competição. Não, expectativas, acima de tudo, fazer um regresso à competição de enorme qualidade e entrada muito forte nas competições. É jogo de taça, podia ser de campeonato ou de outra competição, mas nós o que queremos, depois desta longa paragem, é ter uma entrada muito forte. Vamos jogar com o Piedade, uma equipa de segunda liga, uma equipa bem organizada, com bons valores, essencialmente na frente, com gente muito experiente e jogando fora de portas. Pode ser uma vantagem, ou melhor, sentimos muito mais confortável a jogar no nosso estádio, mas a nossa mentalidade e aquilo que nós temos preparados é uma entrada muito forte na competição, neste reinício de competição, para entrar muito bem neste ciclo que se avizinha terrível para todas as equipas. Bruno Lage garantiu também ter acompanhado de perto o trabalho dos jogadores do plantel do Benfica que estiveram ao serviço das respectivas seleções. O técnico reconheceu também a importância da paragem do campeonato para recuperar os jogadores que vêm de lesões. Sim, fundamental para 2 pontos. Primeiro, é tempo que temos a oportunidade para recuperar os jogadores lesionados, dar um ou outro dia mais descanso a quem está em constante competição e que não vai à seleção, como por exemplo o caso do Grimaldo, e depois também ter a oportunidade para treinar coisas que com o tempo e com aquilo que é o jogar 3 a 3 dias, nós não temos tanto esse tempo para treinar, momentos e fases do jogo que achamos que são importantes e que temos que treinar. Por isso, aproveitámos da melhor maneira esta fase, acompanhámos da melhor maneira também o trabalho dos nossos jogadores nas seleções e, como tal, estamos preparadíssimos para ter uma reentrada forte na competição. A renovação de contrato de Bruno Lage só vai avançar depois do jogo do Benfica com o Lyon na Liga dos Campeões. Apesar das derrotas na Champions, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, mantém a confiança no técnico e tem-se reunido com Jorge Mendes, empresário de Bruno Lage, para acelerar o processo. Processo esse que nunca será fechado antes do jogo com o Lyon no Estádio da Luz. Luís Filipe Vieira considera crucial esse jogo para esta época do Benfica. Só depois vai avançar para a renovação de contrato de Lage por mais uma época, até 2024. Bruno Lage recebe atualmente 500 mil euros limpos por ano e o Benfica propõe duplicar esse valor e também subir a cláusula de rescisão de 10 para 20 milhões de euros. Acha que a forma como o jogo com o Lyon vai correr, José Manuel Freitas, pode ter alguma influência neste processo ou não? Não quero acreditar. Sinceramente, não quero acreditar. Mantenho a opinião que há aqui um preciosismo qualquer da parte da direção do Benfica para renovar contrato com um técnico que renovou o contrato e que está ligado ao clube até 2023. Mais um ano de contrato nesta altura. Se é uma manifestação de força da parte do presidente do clube dizer aos associados, meus amigos, não pensem de outra forma que o Bruno Lage é o meu treinador, entendo agora que não há necessidade de haver renovação para haver aumento de vencimento e de cláusula de rescisão, como a peça defende. Posso admitir que sim, mas também acho que não havia grande necessidade. Quanto ao facto deste jogo poder ser crucial para a época do Benfica e para o entendimento de Luís Filipe Vieira, concordo. Agora, para a continuidade do treinador, nem me passa isso pela cabeça. Acho que Bruno Lage, as coisas não têm corrido bem na Champions, no campeonato está tudo equilibrado. Bruno Lage continua a ter um grande capital de crédito no clube e na massa associativa do Benfica. David, esta notícia foi escrita pelo Jornal Record. Pelas informações que tens, porquê é que foi traçado este timing depois do jogo da Liga dos Campeões?
Bem, aquilo que sabemos é que tem a ver, o jogo com o Lyon serve de referência, não por uma questão de importância, de ser decisivo ou não para avançar a renovação, mas tem a ver com questões de agenda compatível, neste caso entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que até esteve em Angola recentemente, e também de Jorge Mendes, o empresário. E sabendo que é um assunto que é para tratar, obviamente que se pode adiantar muita coisa e hoje em dia consegues adiantar muita papelada, digamos assim, com outras plataformas, mas a parte de oficializar e das fotografias e tudo o que seja a parte mesmo oficial presencialmente. E aquilo que sabemos e que escrevemos, que o facto de haver uma agenda compatível entre Jorge Mendes e o presidente do Benfica faz com que depois do jogo com o Lyon seja possível fechar aquilo que já está alinhavado, que é a questão do aumento salarial, que é o dobro, de 500 mil para 1 milhão de euros. A grande mudança, creio eu, também, mudança da cláusula, aumenta a cláusula de rescisão do dobro, também 10 milhões para 20 milhões de euros. O Benfica aí fica protegido contra um eventual assédio. E a questão de mais um ano aí acho que não é muito relevante, de 2023 para 2024. Já tinha um contrato longo. Sim. Aqui é uma questão de... Aqui o que mexe realmente é a parte do dinheiro. Mas que é a questão que é um preciosismo, achas ou não? O quê? De aumentar mais um ano? Sim. Sim, podia manter. Mas podia fazer todo o que diz respeito à parte financeira e melhoria da cláusula de rescisão. É um precisismo. Sim, mas não é isso que... É um precisismo ou terá a ver também com o tal voto de confiança que pode estar a ser dado a este treinador? Não deixa de ser um voto de confiança, mas se fosse um contrato mais... Ou seja, se fosse para aumentar o contrato por mais 2, 3, 4 anos, estás a mostrar que é um projeto a longo prazo. Mas 2023 já é um projeto a longo prazo. E é difícil, e hoje em dia os treinadores já não ficam tanto tempo num clube. O Jorge Jesus teve 6 anos no Benfica, é verdade, mas já não acontece assim tanto como isso. Acho que é mesmo só uma questão de pormenor, mais ano, menos ano. Aqui a grande diferença é premiar o treinador com aumento de salário, e é o dobro, e é muito dinheiro, e a cláusula de rescisão, e o Benfica aí fica protegido, porque já não é a primeira vez que se fala de Bruno Lage para a Inglaterra, e clubes ingleses com dinheiro. É verdade que quem dá 10 dá 20 milhões, também é verdade, mas o Benfica entre receber 10 ou receber 20, obviamente prefere receber 20. Há pouco também ouvíamos Bruno Lage na antevisão do jogo de amanhã com o Cova da Piedade. Falou sobre a paragem do campeonato, sobre a recuperação de alguns jogadores de lesão. Esta paragem pode ter vindo na melhor altura possível para o Benfica? Claramente. É verdade que o Benfica teve alguns jogadores titulares fora de casa durante algum tempo. Até me permitia dizer que se o Bruno Lage, daqui há coisa de 2 meses, se calhar aproveitaria para fazer outra crítica ao selecionador para falar de Pizzi. Desta vez o Pizzi não jogou nem 1 minuto. Da outra vez ainda jogou um bocadinho. Mas tirando os casos particulares de Pizzi, de Rubem Dias, Seferovic, que eu me lembro, assim, dos titulares do Benfica, não houve mais ninguém a jogar pelas seleções. É evidente que o treinador aproveitou para recuperar jogadores. Tarapte também jogou. Sim, Tarapte, pois, mas eu tenho uma grande dificuldade. Tarapte vai falhar este jogo porque foi expulso no jogo anterior, portanto não estará disponível. Vais dizer que Tarapte não é um titular indiscutível? Não, para mim não é. Já sabia. É só da minha observação, vale o que vale. O treinador é Bruno Lage, mas há muita gente que pensa como eu, mas eu também não quero fazer aqui nenhum coro contra o Marroquino, nada disso. Acho que o Benfica precisa de outro jogador com outras credenciais. Agora, foi uma fase importante, particularmente da minha observação, para uma coisa. O Benfica tem quase recuperado um jogador que é fundamental para a estratégia do Bruno Lage, que é Florentino. E o Benfica, com Florentino e Gabriel, é uma equipa com outra dimensão. Não estou a menosprezar a qualidade de jogo de Feiza e dos outros jogadores que têm passado pela zona intermediária do terreno, mas a minha leitura é que o Benfica, aquele quarteto Pizzi, Florentino, Gabriel e Rafa, rendem muitíssimo. Uma boa oportunidade também para recuperar Rafa, a ponto, eventualmente, de poder jogar com o Lyon também. Quem também poderá estar próximo de regressar à competição na equipa do Benfica é Chiquinho, mais uma opção para Bruno Lage. Avançamos agora com o Sporting. Só os sócios que se dirigiram ao palanque na Assembleia Geral para falar e aproveitaram para insultar a direção de Frederico Varandas é que podem vir a ser suspensos ou mesmo expulsos de sócios. Esta decisão foi tomada na reunião do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, presidido por Joaquim Baltazar Pinto, que analisou os incidentes que ocorreram na Assembleia Geral. Isto quer dizer que todos os sócios que estavam nas bancadas a insultar o Presidente e o restante Conselho Diretivo do Sporting não vão ser castigados, pois a respectiva identificação seria quase impossível. Quanto aos que subiram ao palanque e insultaram os elementos da direção leonina, ficaram agora com um processo disciplinar.
Sabendo que os principais contestatários, David, não vão ser castigados, afinal, que impacto é que tem esta decisão de suspender ou colocar processos disciplinares apenas a alguns sócios que estiveram na Assembleia e depois de tudo a que já assistimos no que diz respeito a suspensões de sócios, processos disciplinares, desde a era Bruno de Carvalho? Bem, de facto, ou seja, de castigar quem criticou, não é? A questão é essa. E quem criticou Frederico Varandas? Pois, aquilo que se falava, e na altura o que se falava era se, por exemplo, quem... Sendo que a maioria vai passar impune, porque a maioria das críticas vieram das bancadas. Exatamente. E como não é possível a identificação Exato, porque também estava muita pessoas, gente, sim. Não há processos disciplinares apenas para quem falou no palanque. Pois, a questão é, eu falava-te isto porque também se criou muito, e isso tinha a ver porque também vinha das bancadas, a questão de porque Sousa Sintra também foi... Nem sequer falou, e a questão aqui é se era quem criticava o Presidente em funções ou se quem criticava quem tinha lá estado. Mas, de facto, as Assembleias Gerais servem, obviamente, e tivemos o episódio do Benfica, que houve aquela situação de Luís Filipe Vieira que foi um bocado mais tenso, mas, independentemente do que está nos estatutos, e é obviamente, para cumprir, por isso é que eles existem, mas as Assembleias Gerais servem para dar voz aos adeptos de uma forma, obviamente, sem faltar ao respeito. O criticar faz parte, não é? A crítica faz parte, e aliás, Frederico Varandas tem-se habituado às críticas, essas que tu falas, de adeptos nas bancadas, com tarjas, com cânticos, como ouvimos também há pouco, mas os adeptos têm o direito de se manifestar o desagrado, não é? Portanto, eu acho que também, e numa democracia em que é preciso saber ouvir a crítica construtiva e o elogio, quer dizer, exatamente mas estas são as imagens que vêm da bancada, são os insultos que vêm da bancada, mas acho estranho, sinceramente acho que é um bocado estranho, porque porquê? Porque criticaram, e se dissessem bem, estava tudo bem, mas não se pode dizer mal. Enfim, se as coisas estivessem todas bem, não haveriam estas críticas, não é? É um bocado estranho. E será que é a forma certa de combater a contestação, castigar quem criticou? Bom, três aspectos daquilo que eu julgo saber. Primeiro, os insultos que vieram da bancada, do tal grupo de associados que não consegue ser totalmente identificado, foram na base do ditador, vai-te embora e por aí, não foram com impropérios. Os associados que estão alvo do processo disciplinar são aqueles que subiram ao palanque e que depois despediram. Eu sei que houve um ou dois que subiu ao palanque, fez o seu discurso, acusou a direção liderada pelo Dr. Frederico Varandas e depois lançou uma série de impropérios insultuosos. Aí o caso muda de figura. Por isso é que eu estava a dizer a questão do respeito, da educação. Exato. E depois há aqui a terceira questão que tu falaste, que é preciso dizê-lo, e eu acho que ninguém o disse, eu vou dar a minha opinião, como sempre. Sousa Sintra não falou porque o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Rogério Alves, não fez aquilo que devia ter feito, que era mandar evacuar a sala. Portanto, aquele grupo de associados não deixa este senhor aqui falar. Manda aos seguranças e manda evacuar. Portanto, há aqui um conjunto de situações que... Por outro lado, levanta-se-me também a mim uma outra questão, que é estes associados vão ser alvos de processo disciplinar que tendem a ver com a suspensão ou expulsão de sócio. E a questão que muita gente coloca, e mesmo nas redes sociais colocam, é que então e o Presidente do Conselho Diretivo vai ser alvo de algum processo disciplinar? Porque numa entrevista disse que os sócios do Sporting eram malucos e depois noutra disse que eram burros. E, portanto, isto também é uma forma de insultar aqueles que, no fundo, legitimaram e legitimam a sua continuidade em Alvalade. A realidade é esta. O Sporting vive um momento muito conturbado. E esta forma, tirando... eu estou de acordo com isso. Estes sócios vão ser alvo, eventualmente, de expulsão. Porquê? Porque foram mal educados. Proferiram uma série de impropérios. Agora... tirando esse aspecto, esta história do voto eletrónico observado de outra forma pode querer coartar a democracia em que os clubes, neste caso concreto, de futebol votam, vivem. E essa questão de Frederico Varandas, sobre a qual falava, o facto de já ter criticado de forma dura quem o critica, leva a que esta decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar seja mais contestada entre o universo do Sporting? Mariana, da minha observação, merece contestação e é claramente antidemocrática. Eu não concordo que um associado, seja ele de que clube for, suba ao palanque e imita uma série de um vocabulário inapropriado para a discussão de uma determinada situação, mas se for fazer uma crítica que mereça ser analisada,
eu acho que deve ser respeitada. Se tiverem impropérios, acho que não, cai pela base. Agora, o que eu acho é que neste momento se estão a mostrar muitas coisas. Os associados que lançaram impropérios e aqueles que foram criticar a direção. Portanto, neste sentido, aquilo que muita gente coloca, e pessoas que são afetas ao clube e com o que eu me relaciono, colocam, então e o Presidente do Conselho Diretivo vai ser alvo de um processo disciplinar porque chamou aos sócios malucos e burros? Portanto, há aqui uma forma, se calhar, 2 pesos e 2 medidas para lidar com esta democracia interna no Sporting. Para já, Frederico Varandas foi alvo de novo momento de contestação. Aconteceu ontem à noite, durante o jogo de handball entre o Sporting e o Belenenses, no pavilhão João Rocha. Os adeptos gritaram: onde é que está o Varandas? Ele ficou em casa, ele não está cá. São audíveis os cânticos dos adeptos leoninos neste vídeo. Nas primeiras reações à Assembleia, David, um dos vice-presidentes do Sporting, João Sampaio, falou especificamente sobre a questão das claques e é visível a contestação da parte das claques. Mas é redutor dizer que Frederico Varandas, neste momento, é alvo apenas de contestação das claques e não uma maioria do universo. A contestação das claques normalmente é mais audível, não é? Porque também são mais, normalmente, a gente sabe que nos estádios notam-se, seja pela parte positiva, pela parte negativa, porque normalmente são eles que levam as tarjas, são eles que gritam e cantam, sejam coisas positivas ou negativas. A contestação parece-me um pouco já generalizada. Nós vimos adeptos do Sporting, mesmo numa escala menor, mas, por exemplo, quando o Sporting chega para jogar na Vila das Aves, e logo aí houve insultos a Frederico Varandas. No final também. E há uma hashtag, portanto, nas redes sociais do Varandas Out que tem circulado muito, e não tem circulado só entre claques, tem circulado entre adeptos que se manifestam nas redes sociais, uns com mais presença nas redes sociais do que outros, mas a contestação está um pouco generalizada. Não só das claques. A questão é que as claques, até pelo que o Record escreveu, que houve a questão dos cortes desta direção às claques, que também levou a uma reação das claques, não só ao trabalho de Frederico Varandas, mas também porque os atingiu diretamente, porque mexe com dinheiro e muito dinheiro. Creio que na altura o Record escreveu cerca de 370 mil euros, não estou em erro, que faz obviamente grande diferença na questão do modo de funcionamento das claques, mas acho que a contestação neste momento está generalizada. Só com resultados desportivos, e obviamente em todas as competições poderá apaziguar um pouco, mas vemos jogos das modalidades, jogos do futebol, e a contestação tem sido em quase todos os jogos, portanto não está fácil, de facto. E da parte da claque também já aconteceu contestação, mesmo depois de vitórias do Sporting. Acha que Frederico Varandas e a respectiva direção devem colocar a hipótese de se sentarem com os elementos da claque organizada do Sporting, ou não devem ceder relativamente às medidas que tomaram? Eu essa análise não a quero fazer, não tenho condições para fazer, não sei se o acordo que existe entre as claques e o Conselho Diretivo é aquele, que sem duvidar das informações que os meus queridos companheiros do Record publicitaram, não posso ir muito longe. Aquilo que eu quero dizer é o Embora seguinte, já tenha sido assumido publicamente pela direção, que houve um corte nas regalias que eram dadas às claques. Duas questões em relação a isso. Este Conselho Diretivo mostrou alguma imaturidade na forma como quis, de uma vez por todas, calar a voz às claques. Eu também sou crítico de algumas coisas que as claques fazem, mas há outras em que as claques merecem toda a minha admiração, como, por exemplo, esta situação que eu vou agora realçar. A Juventude Leonina já homenageou o campeão do mundo de judo, Jorge Fonseca, que o Conselho Diretivo até hoje ainda não homenageou. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, Jorge Fonseca foi recebido pelo Sr. Presidente da República, Sr. Dr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, e o que algumas pessoas já perguntam, porque já me mandaram informações nesse sentido, é porque é que o Presidente do clube não acompanhou Jorge Fonseca ao Palácio Presidencial, digo bem. Portanto, há aqui todo um choque ideológico que depois também mexe com dinheiro, porque eu percebo que, e até aceito que no tempo da anterior direção, com o Dr. Bruno Carvalho, as claques tivessem acesso
a merchandising, aos bilhetes, num número muito maior. Mas a melhor forma de resolver uma questão que é de sempre da história da relação entre as direções dos clubes e as suas claques não é cortar a direita de um dia para o outro. É tentar negociar, é como eu escrevi ontem, peço muita desculpa, tentar criar aqui um pacto de regime que interessa todas as partes interessadas. O Conselho Diretivo do Sporting quis cortar a direito. Não há resultados desportivos, particularmente no futebol, como o David já referenciou, o Dr. Frederico Varandas e o seu Conselho Diretivo sujeitam-se em tudo o que é sítio do mundo Sporting a serem confrontados com este tipo de situações. No que diz respeito aos resultados desportivos, está numa nova fase, o Sporting agora com um novo treinador que faz hoje o terceiro jogo como técnico do Sporting. Silas considera que pensar em títulos nacionais é uma obrigação para um treinador do Sporting. Em entrevista ao canal do clube, o técnico revelou ainda que sonha conquistar títulos internacionais ao serviço do Sporting. Eu acho que o treinador do Sporting não há hipótese, tem que pensar em títulos. Não se pode ser treinador do Sporting se não se pensar em ganhar títulos. E eu já sonhava com ganhar títulos no Belenenses, imagino aqui, naturalmente, que eu acho que títulos são importantes para nós, para a nossa carreira de treinadores, para o Sporting muito mais até do que para nós. Portanto, o nosso objetivo final é realmente levar o Sporting a ganhar títulos. E o grande sonho é fazer aquilo que há pouco tempo o Hockey fez, títulos internacionais. Títulos nacionais, isso eu acho que é uma obrigação de um treinador que esteja no Sporting pensar neles. E depois, os títulos internacionais são os nossos grandes sonhos. É um discurso, David, bem diferente daquele que ouvíamos da parte de Marcel Kaiser, que se mostrou sempre reticente a assumir candidaturas aos títulos. É preferível neste momento um discurso assim, ambicioso, ou, pelo contrário, Silas deve ser mais comedido naquilo que diz neste arranque? Eu percebia que Marcelo Kaiser o fizesse de forma mais cautelosa. Também tinha a ver com a maneira de ser. Era uma postura mais cautelosa. Ou mesmo não conhecia o ADN do Sporting, não teve tempo para conhecer. Talvez. Mas o que eu estava a dizer é que este discurso de Silas faz sentido de sempre. A ambição acho que nunca fez mal a ninguém. E faz mais sentido nesta fase em que ele entra. Em que entra numa fase complicada. Este discurso eu acho que encaixa melhor nos adeptos. Eu acho que os adeptos querem, depois de tudo o que tem acontecido, preferem que... Aliás, quando Silas foi apresentado, uma das coisas que foi elogiada por muitos adeptos do Sporting, pelo menos do que vi, foi isso mesmo. Foi um discurso diferente. Foi um discurso mais ambicioso. E Silas, isso tem a ver com a maneira de Silas. Silas, já quando estava no Belenenses, via-se pela forma como a equipa jogava, que era... Também traduz muito como é um treinador, a forma como a equipa joga, de ser uma equipa corajosa. E quer trazer isto para o Sporting, sabendo que o Sporting, como equipa grande, tem obviamente como diz o Silas, e estou aqui agora a ler no Record, que quer jogar bem e ganhar títulos. Todos os treinadores querem, obviamente. Agora, nem todos o dizem porque têm receio que se depois não correr bem, que alguém lhes vá dizer, pois, mas quando chegaste disseste que a equipa ia jogar bem e ganhar títulos e não o conseguiste. Mas ao menos coloca a fasquia e pode consegui-lo. Nesta entrevista, Silas assumiu também que Jorge Jesus foi uma referência para ele enquanto treinador. Jorge Jesus, que está num grande momento no Brasil, mais uma vitória do Flamengo, esta em Fortaleza. Depois do encontro, voltou a surpreender a imprensa brasileira. O técnico português garantiu que não vai fazer poupanças, apesar dos muitos jogos do Flamengo nas próximas semanas, e até foi questionado sobre o significado da expressão "Ai Jesus". Na letra, na canção do Flamengo, sei, não é? Porque já tive que ler um pouco do refrão, mas é um ai Jesus. O que é um ai Jesus? Ai Jesus, não é isso? Ai Jesus a gente diz em Portugal, ai Jesus, salvaste. Não sei se quer dizer a mesma coisa, não sei, não faço a mínima ideia. Eu já disse uma frase num jogo qualquer, que em Portugal também dizemos muito, criado por um treinador, Quinito, que dizia assim, é o que eu vou dizer, neste momento o Flamengo tem que pôr a carne toda no assador, toda no assador. Queimou, mas tem que estar toda no assador. O Flamengo joga em 2 competições para ganhar. O Flamengo joga para o campeonato porque quer ser campeão e joga para a Libertadores, falta um jogo que quer ser campeão. O Flamengo comigo não faz rotatividade.
mas não faz aquilo que vocês chamam, põe o time de reservas a jogar. Isso não existe. Não existe nem comigo, nem existe nenhum treinador na Europa. Isso para a gente é impossível. Manuel Freitas, com lesões, sem lesões, com polémica na arbitragem, sem polémica na arbitragem, Jorge Jesus já mostrou que está pronto para o que der e vier no Brasil? Posso fazer o gesto. Atrás dele está a estrelinha que protege aqueles que são bons. E eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui. O plantel do Flamengo bebe todos os dias aquilo que o Jorge Jesus quer. E, portanto, nota-se que a qualidade da equipa no jogo desta madrugada não foi a mesma de jogos anteriores, mas que não tinha 5 titulares indiscutíveis. Foi uma vitória sofrida, merecida, e o Jorge Jesus está a caminho do título. Espero que isso aconteça. Os resultados estão lá e Jorge Jesus está a ser um caso de sucesso, não só no Brasil, mas também cá tem sido muito acompanhado de perto este percurso de Jorge Jesus no futebol brasileiro, e é com Jorge Jesus que vamos fechar esta edição do Mercado. Voltamos ao futebol mais logo na Liga de Ouro, porque agora, Francisco Penin, boa tarde, é tempo de Jornal às 7.